todos que estão aqui conosco, né? Nessa primeira discussão, hoje no ano de 2021, o GECEM recomeça esse trabalho de discussões de caso, né? E neste ano nós vamos ter vários parceiros entre nós, além de profissionais de serviços de atenção primária, vamos ter também vários casos de profissionais que atuam nas instituições de longa permanência na região de Londrina, tá? Então, eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que participam conosco pela primeira vez nessa modalidade de discussão de caso online, né? Nós, enquanto GECEM, tínhamos já outros projetos que faziam isso, que fazia isso em loco, nos serviços, porém, devido a todo o processo de pandemia, para a segurança dos nossos idosos, dos profissionais, nós estamos dando seguimento a essas discussões de caso online, e agora especialmente com a participação também das instituições de longa permanência nessa atividade, tá bem? Então, eu quero agradecer a equipe do LAR que preparou, que selecionou, escolheu um caso para apresentar e dividir conosco. Quero agradecer a Bárbara, que está aqui conosco hoje, assistente social da instituição, a Andressa, enfermeira responsável, e toda a equipe que eu sei que participou junto na preparação do caso. Tá? Vou iniciar, então, o nosso compartilhamento. Vocês me avisam se está dando certo, porque quando inicio eu perco vocês de vista, ok? Ok, agora vocês visualizam o caso? Ainda não, professora. Não. Vamos lá, então, novamente. Vamos lá. Deixa eu fazer o compartilhamento e expandir o caso. Foi agora? Ainda não, professora. Oxente. Vamos lá, de novo. Estranho, a tela era para estar aparecendo um sinalzinho rodando aqui, mas ele não está aparecendo ainda. Deixa eu cancelar de novo e reiniciar o compartilhamento. Para mim também ele não tinha aberto. Para mim não alterou nada, Jefferson. Eu peço compartilhamento, mas ele não expande. Só um momentinho, professora, deixa eu ver se eu Tem um consigo. alerta aqui para mim que é necessário conceder permissão para capturar a tela. Isso te ajuda, Jefferson? Código 1136. É porque no momento que a senhora estava tentando compartilhar a tela, eu puxei eu puxei para mim aqui, então ele tirou daí no momento e por isso que ele deu o aviso. Tá, vou cancelar novamente o compartilhamento. Professora, eu vou colocar a senhora como apresentadora de novo e aí eu passo o controle para a senhora. Eu já carreguei ele direto no programa aqui. Tá bem. Essa setinha do lado embaixo ali, a senhora pode ir trocando à medida que for apresentando. Tá bem, ok. Então, Bárbara, se você quiser começar, você visualiza o caso. Professora, quer que eu passe o controle para a Bárbara e ela mesma vai trocando, se for o caso? Pode ser, se ela... Pode ser. Pode ser, Jefferson? Então tá, eu vou passar para... Ok. Pronto, Bárbara, apareceu embaixo para você aí os comandos. Aí tem a setinha para o lado, você vai clicando e ele já vai trocando a apresentação. Tudo bem. Boa tarde, eu sou a Bárbara, sou assistente social aqui no lar. A gente discriminou esse caso devido, assim, ela está aqui há pouco tempo, essa idosa acolhida, então a gente achou necessária essa discussão, né? A idosa tem 68 anos, nascida em Oswaldo Cruz, em 1925, solteira, veio para Londrina com os pais, se formou em biblioteca e economia, não casou-se e não teve filhos. Então, Bárbara, se você puder falar um pouquinho mais alto, está bem baixo a nossa escuta de você. falo
ela morava com os pais, né? Os pais vieram a falecer, depois ficou com o irmão, morando na casa da família. E aí foi percebendo essas dificuldades do ficar sozinha, né? Aqui em Londrina. Ela, vou voltar aqui um pouquinho, que eu vou contar um pouquinho da história dela. Ela estava morando com essa família. Ela estava morando sozinha com o irmão faleceu, ela ficou sozinha. E nesse período que ela estava sozinha, ela teve uma queda. Dessa queda, a família começou a perceber algumas dificuldades. E ela tem uma irmã aqui em Londrina, então ela foi morar com essa irmã. E mesmo residindo com essa irmã, ela teve uma questão de se machucar novamente, que precisou de acompanhamento. Aí mais para frente eu vou passando, tá? Essa é um pouquinho do que ela tem, né? De como ela veio para cá. Hipertensão arterial, labirintite, depressão, déficit auditivo do lado esquerdo, deslocamento de retina esquerda, perda de memória recente, esporadicamente alucinações. Aqui. Isso é o que eu mandei para você, professora Mara, um pouquinho dos exames para a gente discutir, porque assim, eu estava junto com a enfermeira, mas é que a Andressa não está aqui essa semana, então ela achou importante a gente mandar para discutir se tinha alguma questão importante nesses exames. Eu não sei se vocês querem comentar ou se eu vou passando e depois a gente discute o caso. Acho que você poderia passar, Bárbara, e depois na sequência nós discutimos. Ficaria melhor. Então tá. Então, a tomografia de crânio nessa data, ela não estava aqui com a gente ainda, tá? Isso aqui é o que veio com a família, que nos deram, mas foi logo depois dessa questão da queda dela também, tá? Aí, ó, tem esse exame, o nossa senhora, eletroencefalograma, dia 7/2, comprometimento, né, que teve. Depois, em janeiro, sofreu a queda de própria altura, onde se machucou. Ela relata labirintite, aqui também ela relata isso para nós ainda. E foi morar com a irmã. Depois, mesmo morando com a irmã, ela sofreu esse AVE. Tá? Aí, em setembro, ela morando com a irmã, teve essa queda onde precisou de cirurgia. Então, na verdade, ela veio para cá um pós-cirúrgico aí, tendo dificuldade, bastante dificuldade de ambular, teve todo o acompanhamento com a fisioterapia e teve alguns retornos ao médico para ver essa fratura dela. E aí, diante de toda a dificuldade, né, a família procurou por ela, não tinha tido filhos, ela tem uma renda muito pequena para ela se manter e também não conseguia custear ninguém para fazer os cuidados dela. Então, ela chegou aqui dia 29/10. Aqui é os sinais vitais que a enfermagem passou dela. O que ela está fazendo uso hoje de medicação, tá? Esse aqui é a avaliação da mobilidade, daí foi feita pelas fisioterapeutas, tá? Esse aqui também feito pelas fisioterapeutas, porque ela se queixa um pouco em relação à altura das pernas, tudo, ela se queixa um pouco por causa do caminhar dela, então ela se queixou e as meninas fizeram esse acompanhamento com ela. Eu tenho um vídeo, eu acho que eu te mandei, né, professora, que é dela caminhando, para vocês conhecerem ela, né? Mas o rosto tá coberto para vocês não verem quem é. Você quer postar? Porque eu não sei onde que ele tá. Eu mandei junto, que eu não consegui colocar no slide. Eu recebi. Vamos fazer o seguinte para a gente não interromper o compartilhamento. Acho que talvez você pudesse terminar a apresentação do caso e, na sequência, eu e o Jefferson tentamos colocar o vídeo para todos. Está aqui comigo o vídeo, Bárbara. Então, assim, ela no período que ela está aqui, depois do isolamento que ela passou 14 dias, os retornos ao médico, que ela teve um período um pouco grande de isolamento por conta do Covid, qualquer um que entra ou sai vai para o isolamento. Então, ela ficou um pouco mais no isolamento. E quando ela ia sair, ela tinha consulta, então ela voltava para o isolamento. E quando ela começou a sair, ela começou a apresentar algumas
né, falha de memórias, alguns esquecimentos. A gente ficava na repetição com ela em relação aos cuidados aqui, porque ela não queria ficar, quer ir embora. E ela começou a apresentar essa demanda para nós. Onde a gente também começou a perceber essa dificuldade de lidar com ela diante dessas demandas, de pedir para ir embora. Também mencionava pessoas que já tinham falecido, mas que ela não estava aqui, ela estava ainda com a família dela. Que precisa de cuidado, mas na verdade não precisa. E ela relata que precisa de alguns cuidados dessas famílias e não precisa. Fora os momentos que vários que ela vem conversar e fala que esqueceu, né? Ela tem vários momentos, ela teve esse com a equipe aqui, né? E daí a gente começou a perceber um pouco de dificuldade, porque quando eu trago também que então vamos falar com a família, vamos abordar de outra forma, ela também não aceita. Ela fala que colocaram ela aqui, que ela não quer ficar, que ela não precisa daqui. Daí a gente começou a perceber essas dificuldades. Foi um dos motivos que a gente pensou em discutir o caso dela com vocês. Diante do quadro dela, de toda a situação, como mais que a gente poderia auxiliá-la. Não. Viu? Não dá. Quer colocar alguma coisa, professora Mara? Tá, então vamos lá, vamos tentar. Jefferson, eu tenho o vídeo aqui comigo. Se eu abrir ele, você acha que consegue puxar para o compartilhamento, como fizemos com a aula, com os slides? Só um momentinho, professora. Se a senhora quiser, eu carrego ele daqui mesmo. Então tá bem, ok. Tá. Nós queremos de novo agradecer a equipe do Lar que preparou o vídeo. Aí, vamos lá. Muito obrigado. Bárbara, eu acho que os slides também se encerram aqui. Isso, então tá bom. Para você, para a gente discutir algum específico. Gente, desculpa pelo meu nervosismo, mas é a primeira vez que eu faço isso, tá? Fique tranquila, tá? Bom, Bárbara, deixa eu, não sei se por eu estou com um pouco de ruído aqui no local onde estou agora, talvez você falou e eu que não ouvi. Há quanto tempo a idosa está com vocês aí na instituição? Ela está desde o mês 10, desde outubro. Outubro, tá. E aí, desde então, tem ocorrido essas questões de esporadicamente ela ter ficado no isolamento em função, primeiro, né, da proteção para entrar e depois Ela então pelo menos até metade de novembro para dezembro só no isolamento, porque ela tinha esses retornos ao médico por conta da fratura. Então ela ficou bastante também nesse isolamento, né? Mas aí só mudávamos de quarto, porque daí o isolamento na admissão fica sozinho. Já no isolamento pós-consulta pode dividir o quarto, né? Tá. Então ela não acabava ficando tanto sozinha, assim. Ok, tá. Então, deixa eu só esclarecer para as pessoas que nos escutam nessa discussão de caso, né? Porque quando às vezes a gente fala de isolamento, muitas pessoas estão acostumadas a entender os isolamentos que ocorrem dentro dos hospitais, com doenças transmissíveis confirmadas, né? Ou infecto-contagiosas confirmadas. Em verdade, o processo local, a área de isolamento hoje nas ILPIs, é uma estratégia de proteção, né, principalmente quando vai haver admissão de idosos nas ILPIs,
para que as instituições tenham certeza de assintomático ou de transmissão da patologia Covid-19, né? Então, ele sempre que é admitido, ele precisa ficar nessa área de isolamento, passado alguns dias sem sintomatologia, exames negativos, ele pode passar para as áreas comuns de convivência com os idosos, né? E um aspecto que a Bárbara colocou aí, que eu acho que é importante a gente ressaltar também, que essa idosa, antes das sucessivas quedas que teve, né, era uma pessoa com uma certa autonomia, depois das quedas foi se tornando cada vez mais dependente, de maneira que chegou a um ponto em que a família já não tinha condições de dar a segurança e o cuidado que ela precisaria na residência fora do lar, né? Mas como ela tem uma assistência familiar e com isso também algumas assistências na área de saúde, ela esporadicamente sai do lar para essas consultas e cada vez que ela retorna, temos de novo aí uma situação de um certo cuidado com o isolamento, que eu vou dizer um isolamento parcial, mas que ela não pode ficar exatamente em contato com todas as áreas abertas da instituição, né? Bom, nós vamos manter por enquanto aí os slides, porque às vezes na discussão de casa a gente precisa voltar um pouco um slide, outro para esclarecer a nossa discussão, né? Então eu penso que a gente tem aí diante de nós uma idosa que com certeza, né, teve vários motivos para piorar a sua capacidade funcional nos últimos tempos, né? As quedas, a necessidade da institucionalização. Eu penso que a gente não pode negar, entendemos a necessidade, mas a gente não pode negar que a estratégia do isolamento também impõe ao idoso uma certa situação aí de estresse emocional e psicológico, né? Exatamente numa fase também em que ele está migrando de uma instituição da sua casa para uma instituição não conhecida por ele, né? Então, eu, nesse contexto geral, bem resumido, muito resumido que eu fiz do nosso caso, dessa idosa, eu queria abrir a palavra, primeiramente para o professor Cabreira, geriatra do grupo, para quem não conhece ainda, depois a professora Fernanda, fisioterapeuta do nosso grupo do G100, e deixar a equipe do lar, Bárbara, e a colega que está aí próxima de você, Bárbara, para complementar as informações e colocar as dúvidas no momento em que quiserem, tá bem? Professor Cabreira, o senhor quer iniciar? Bom, vamos lá. Eu queria desejar realmente as boas-vindas para todo mundo, agradecer o pessoal do Lar Maria Tereza, né, que diante de tantos desafios e que a gente tem nesse momento, eles também ainda estão tendo essa disponibilidade de estar apresentando o caso, e a gente está dividindo aí com esse grupo de pessoas, alguns alunos, tá certo? Que serão profissionais, e eu acho que isso é importante. Vocês estão vendo que essa realidade da institucionalização é muito importante, o envelhecimento também, ele traz isso como uma coisa obrigatória. Mas olha só que coisa interessante, né? É um caso de uma idosa não tão idosa, né? Então eu queria chamar a atenção, começando, como os envelhecimentos são heterogêneos, né? Como o envelhecimento é diferente. Se eu contasse essa história para vocês e não contasse a idade, vocês pensariam em 85 anos, e ela tem 68 anos. Então, de novo, chamando a atenção de que esse processo de envelhecimento ele pode ser apressado por conta das comorbidades. E ela já vinha sinalizando para a gente algumas comorbidades. Se a gente voltar ao filme um ano atrás, era uma paciente que não tinha déficit cognitivo relevante, tá certo? Não tinha. Era uma pessoa relativamente independente, mas que tinha uma certa desestrutura do ponto de vista de família, quer dizer, não tinha exatamente uma localização para ficar. Mas ela já dava sinais. Por exemplo, esse próprio diagnóstico de labirintite, né? A gente sabe muito bem, né, que as labirintites ou as neurites vestibulares, elas não são doenças crônicas contínuas.
quando a gente tem o tempo inteiro isso, a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha pensando em outros diagnósticos, né? E que outros diagnósticos podem ser esses? Podem ser as doenças psíquicas, né? Então, assim, você vê que essa depressão que ela já tinha antes, também ela já poderia estar sendo abordada de uma maneira mais eficaz, e aí é um erro que a gente faz muito com os nossos idosos, a gente tolera um pouco de tristeza, a gente tolera um pouco de ansiedade, a gente tolera sintomas físicos e perde a oportunidade de fazer uma intervenção mais direta na questão da depressão e da ansiedade e que pode estar predispondo a uma pior situação das outras condições clínicas. A outra questão, ainda voltando ao filme, né, uma pessoa que já caiu 3 vezes, pelo menos, né, isso são as quedas mais importantes, quedas que uma gerou fratura, a outra gerou trauma na cabeça. Então, assim, você vê uma pessoa que começa a cair, né? Então, a gente tem que lembrar que a queda é uma coisa extremamente importante, identificar os fatores, identificar as doenças associadas. E aí, uma pessoa que cai, a gente tem que acender a luz amarela ali para causa do esquecimento. Uma pessoa que cai, que tem alucinação e que também depois contribui para a piora do esquecimento, a gente não pode deixar de falar da doença de Corpus de Levy. Tá bem que ela pode fazer isso. Só que nós teríamos um parkinsonismo mais exuberante, coisa que nós não temos, e nós teríamos uma evolução mais lenta. Essa evolução do quadro dela cognitivo também é uma outra coisa que chama atenção, né? Lembrando bem um quadro vascular, né? E ela até teve mesmo um quadro de AVC, e a tomografia traz para a gente esse quadro de AVC também. Então, me pareceu mais um quadro de demência vascular que se desenvolveu nesse período, mas não foi só uma demência vascular, né? Nós tivemos uma mudança muito grande de situações na vida dela, né? A questão da baixa mobilidade, a questão da institucionalização, que realmente a gente reconhece que é uma coisa boa, dá qualidade para o indivíduo, mas ainda o indivíduo ele não põe na lista das coisas boas que acontecem, ele põe na lista das coisas ruins que estão acontecendo com ele. Tá certo? Então, eu acho que teria que estar mexendo com isso. Não foi falado aqui, mas eu queria chamar a atenção para as medicações que ela está usando, né? Ela está usando uma fluoxetina, que é um antidepressivo, o losartana, que é um antihipertensivo, a clomipramina, numa dose de 75 miligramas, tá certo? Que é um antidepressivo tricíclico, e aí eu queria chamar a atenção dessa clomipramina, uma dose alta de um medicamento que gera efeitos colaterais. Ele é um tricíclico, né? Ele tem efeitos anticolinérgicos, pode piorar a cabeça, pode piorar o equilíbrio, pode piorar a boca seca, a obstipação. Então, assim, a gente teria que ajustar mesmo esses remédios. E ela tem um remédio que é o midazolam, que é um benzodiazepínico de ação rápida, tá certo? Os benzodiazepínicos de ação rápida, eles geram mais dependência, tá certo? Mas também são associados a quedas. Tá bem? Estão associados a quedas. Por quê? Porque eles fazem com que o indivíduo tenha uma tontura maior, um enfraquecimento muscular. Então, eu queria também chamar a atenção. E uma beta-estina, que é um sintomático para tontura, que não deve ser utilizado cronicamente. Então, eu acho que você veja que aí entra mais uma questão de uma questão da polifarmácia com efeitos colaterais, com uma alta carga colinérgica. E muito bem, a Maíra está colocando no chat uma coisa importante, né? Será que eu não tinha, então, uma doença neurodegenerativa escondidinha, que estava subclínica e que dava para o gastro e que a gente não tinha identificado, e aí eu tive um AVC, tá certo? E aí eu tive agora uma demência mista, e isso passando para frente? Isso é verdade, Maíra, eu acho que você está correta, tá certo? A gente não consegue dizer que não tinha uma doença de base, seja a doença de Alzheimer, seja a doença de Corpus de Levy, tá bem? A ressonância, lógico, ajudaria muito este quadro. Então, assim, como proposta mesmo de intervenção, eu ajustaria esses medicamentos. Não sei o que a professora Fernanda vai falar da marcha, mas eu gostei da marcha dela, achei que é uma marcha com força muscular, tá certo? O equilíbrio que ela não tem, o andador, ele recompensa tudo isso, tá certo? Mas eu achei ela com força muscular, com rapidez, tá certo? Você vê que só tem uma alteração da posição do joelho,
né? Isso é muito comum em pacientes que fazem fratura de fólio fêmur e fazem a cirurgia. A perna fica, você viu que ela não tem tanta diferença de perna, mas ela fica um pouquinho mais fazendo um genovalgo do joelho, e isso talvez atrapalhe um pouquinho mais. Mas aí a professora Fernanda vai colocar. Então, eu acho que um trabalho fisioterápico para resgatar o equilíbrio, a força muscular, a adaptação a essa nova realização da institucionalização, a adequação dos medicamentos para a depressão, com a retirada ou a diminuída dos tricíclicos e uma melhora de outros medicamentos, eu acho que essa paciente tem... Para mim, o professor Marcos ficou um pouco estático agora. Travou. Acho que ele travou, né? Então, assim... Ele deve ter tido perca de sinal na rede. Isso, Jefferson, volte para nós um pouquinho só o slide das medicações, só para que as pessoas se lembrem um pouquinho. Isso. Mais um pouco, Jefferson. Isso, aí. Então, eu acho que o professor Marcos Cabreira estava falando era exatamente aí. Aí, Marcos, nós retomamos o slide das medicações para você reforçar aí a orientação sobre as medicações. Ó, você vê que nas medicações, a prednisona foi uma coisa mais aguda, né? A azitromicina também, deve ter tido um quadro de infecção pulmonar. A fluoxetina é esse antidepressivo, o losartana, a clomipramina está com 3 comprimidos por dia, né? Que é o tricíclico. E na minha lista que eu recebi, tinha o midazolam também, que é o benzodiazepínico. Então, eu acho que é essa questão. Talvez eu aumentaria a fluoxetina, tá certo? Que é um bom antidepressivo, ele tem um problema de atrapalhar um pouquinho com polifarmácia, e tentaria diminuir a clomipramina para uma dose mínima aí de 1 comprimido por dia. Obrigado, Marcos. O Marcos comentou, né, alguma coisa sobre a marcha dela. Eu acho que a gente teve aí, isso é uma coisa que chama muita atenção. A gente sempre fala na área do envelhecimento que queda, a gente não pode considerar queda uma coisa normal de maneira nenhuma, ao contrário, queda é sempre um sinalizador de alerta, né? E a gente comentou rapidamente sobre as condições de caminhada. Então, eu queria passar a palavra um pouquinho para a professora Fernanda para comentar um pouco essas questões e quais seriam aí alguma sugestão de intervenção. Volto a reforçar, os que nos assistem podem colocar seus comentários no chat. Então, boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês e também, né, parabenizar, assim, elogiar realmente o lar pelo cuidado. O caso foi muito bem apresentado. Essa possibilidade que vocês trouxeram da gente visualizar a marcha, o vídeo também, então é algo que realmente vocês se envolveram nessa preparação e ajuda a gente poder visualizar de uma forma melhor essa paciente. Concordo, assim, plenamente com o que o professor Cabreira já sinalizou. Quando eu li o caso, que a gente recebeu o caso, eu fiz a leitura, eu até chamei a atenção com os alunos participantes do projeto, né, um ponto que chamou a atenção foi a polifarmácia, principalmente por ser medicações que causam efeitos colaterais sobre o equilíbrio. Então, esse é um aspecto muito importante. Também as doenças pregressas dela e o estado atual. Então, assim, fazendo uma linha do tempo, né, daquilo que eu, como fisioterapeuta, né, e também com esse olhar interdisciplinar eu consigo visualizar, chamar atenção também para a questão da labirintite, que era uma questão inicial, né, é uma doença pregressa que ela tinha. Uma pessoa, né, como ela, 68 anos, é uma idosa que pode estar em plena atividade, né, tendo uma participação social, não considerando a situação de pandemia, mas a fase pregressa, tendo condições de ter uma participação social, tanto em grupos quanto em igreja, né? Então, pela idade, tendo uma condição física pregressa boa, ela poderia estar participando de tudo isso. Só que, por exemplo, uma paciente que tem labirintite, ela começa a restringir suas atividades, né? Porque o dia que ela está com tontura, ela praticamente não vai ajudar nos afazeres domésticos, ela vai se limitar a sair, ela tem medo de cair. Então, isso já inicia um ciclo,
né? Então, esse quadro de tontura, se ele não for controlado, ele vai começar a limitar a vida dela. Com isso, a gente vai ter diminuição, né, da mobilidade dela, diminuição da força, diminuição do equilíbrio. Então, a gente já está associando a labirintite com algumas perdas. E isso vai influenciar diretamente, por exemplo, na marcha e no desempenho dela nas atividades de vida diária. Um outro aspecto que me chamou bastante atenção, que daí eu comecei a tentar imaginar, né, como que essa paciente poderia, né, ser, o que ela apresentar, foi em relação aos questionários que vocês aplicaram. E a gente nota pelo quadro, agora visualizando ela, pela idade, mesmo um antecedente de AVE, onde ela tem uma sequela que aparentemente manteve mobilidade, manteve função de membro superior, porque ela consegue se apoiar no andador. Então, isso me chamou a atenção, que ela está muito dependente nas atividades de vida diária, né? Para se alimentar, para pentear o cabelo, para se vestir. Então, assim, esse seria o início do nosso olhar, né? Porque ela não está conseguindo fazer o que é mais básico, auxiliar na higiene. Então, eu penso que nesse plano terapêutico, essas atividades básicas de vida diária, elas precisam ser resgatadas. E eu acredito também que ao passo que ela começar a auxiliar no seu autocuidado, já vai ser um fator que vai estar melhorando a autoestima dela, né? Diminuindo um pouco o grau de dependência dela para essas atividades. Poxa, ela conseguiu pentear hoje o cabelo sozinha. Nossa, né, dona, né, paciente, como você tá bonita, você que penteou o seu cabelo, você comeu sozinha. Então, eu acho que resgatar esses cuidados nesse primeiro momento é importante. Daí, pensando num equilíbrio, né, para a gente chegar na marcha. Está interrompendo, Bárbara? Não? Não, tá bem. Então, pensando no equilíbrio, né, eu até tinha comentado com os alunos. Falei assim, olha, a gente precisa começar a avaliar, né? Eu achei que ela até tinha uma dificuldade de equilíbrio maior. Eu fiquei contente de ver a marcha dela também, Cabreira, né? Porque eu imaginei que ela tivesse um déficit até no controle de tronco, que a gente pode começar avaliando isso na posição sentada. Né, a gente pode começar avaliando o equilíbrio, né, como que ela senta sem apoio, se ela tem uma boa postura, se ela consegue sustentar tronco, se ela consegue levantar sozinha da cama para o andador, isso já é um bom sinal. Então, a gente pode estar observando na sequência como que ela está fazendo as mudanças de postura. Uma vez que perceba que ela tem condições, por exemplo, de passar de uma posição deitada para de lado para sentada, ótimo, ela já está tendo essa independência e mudanças de postura. Consegue ficar sentada, ela consegue se levantar apoiando no elevador, no andador? Né? Então, vamos observar. Às vezes, ela tem essa condição, só precisa ter alguém, a pessoa não precisa apoiá-la, não precisa dar uma ajuda. É só, talvez, segurar o andador para que ela tenha uma segurança maior. Por quê? Porque isso vai fazer com que ela, né, trabalhe força nessa mudança de postura, vá também ganhando independência para mudança de postura de sentada para em pé. E, conseguindo em pé, estar na posição em pé, a gente percebeu que ela consegue deambular. E ela está, por ser uma paciente que tem uma sequela de AVE, que tem um pós-operatório, né, de uma fratura de quadril que aconteceu agora em setembro. Ela tem uma marcha que a gente pode melhorar, mas que está sendo funcional, né? Então, assim, o que a gente precisaria melhorar? Né? Em relação à marcha, realmente, ela faz uma rotação interna, ela faz um pouco de adução também, então ela fica com aquele membro em valgo, isso dá para perceber durante a marcha, na fase ativa, mas eu penso que o trabalho seria muito importante, um trabalho de equilíbrio, um trabalho de força, que a gente pode começar trabalhando, né, o fisioterapeuta que vai estar acompanhando, no leito, passando para a posição sentada, e daí trazer, conforme a evolução vai acontecendo, né, situações de um trabalho de força e de equilíbrio na posição em pé, que daí vai exigir um pouco mais.
nesse contexto todo, uma sugestão que eu tenho, eu acho que essa mudança de ambiente, essa mudança, né, dela sair desse núcleo familiar, tem um impacto emocional, né, importante. Então, eu acho que o trabalho da gente reforçar essa independência dela é importante. O trabalho pode ser feito por meio também de atividades lúdicas, para que ela veja prazer também nesse processo de reabilitação, né? Um reforço positivo para as habilidades que ela possa estar desempenhando e evoluindo. Uma outra coisa importante que pode ser trabalhado também, pensando no cognitivo dela, a questão de memória. A gente trabalhar a parte motora associada à atividade cognitiva, a dupla tarefa, né? A dupla tarefa seria muito importante. Ela pode estar fazendo o exercício, a forma mais simples da gente estar estimulando a dupla tarefa, por exemplo, ela ir contando. A gente vai fazer 10 repetições, então ela vai contar, né? Ela pode contar de 1 a 10, ela pode contar de 10 a 1 de ordem crescente, em ordem decrescente, ela pode ir falando o nome de frutas, né? Na marcha dela, como a gente falou, eu acho, na minha opinião, na minha avaliação, ela tem uma marcha que está boa, porque ela está conseguindo fazer as fases, ela tem flexão de joelho, ela está tendo preservada a flexão de quadril, ela tem uma marcha um pouco arrastada, que pode ser melhorado, né? Mas ela mudou de direção durante a marcha, então que é um movimento difícil, mas ela conseguiu mudar de direção, ela está tendo controle sobre o andador. Então, eu acho que isso nos dá condições de poder trabalhar a reabilitação pensando em vários ganhos que ela possa ter. Né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, comentar. Eu acho que, basicamente, Mara Cabreira, né, dentro do nosso olhar, que se soma ao de vocês, eu acho que seria isso. Eu acho que é muito interessante, né, a gente pensar. Enquanto eu ouvi a professora Fernanda, eu estava ali fazendo a retrospectiva, né, olha como as coisas foram rápidas, né? Em janeiro teve uma queda, em agosto teve um AVC, em setembro teve outra queda com fratura e agora já está institucionalizada, né? Consequência de tudo isso, mas eu acho que a professora Fernanda trouxe alguns aspectos muito importantes, que realmente, apesar dela estar com o andador, a gente percebe ainda uma habilidade motora na marcha muito boa, né? E eu queria só fazer uma junção um pouco de alguns fatores aí com essa questão da queda cognitiva nela, né? O Cabreira já levantou, os exames também mostram uma alteração difusa de parênquima cerebral, quer dizer, a gente pode considerar que esse AVC, junto com outros fatores, possam estar predispondo aí com uma demência mista, como a gente já propôs, ou uma demência vascular, mas em si ela ainda tem, eu diria, muito pela frente. Eu acho que a gente também tem que considerar que talvez o processo de déficit cognitivo foi diretamente afetado por esses traumas recentes, de quedas, internações por AVC, queda de novo, pela institucionalização. O quadro de depressão, o professor Cabreira já apontou aí, né, um ajuste na terapêutica, porque a gente também sabe que o quadro depressivo agrava os déficits cognitivos, né? Nós, talvez, né, eu acho que como sugestão, tá, para o acompanhamento disso, que a equipe tente aí usar algumas escalas de avaliação, tanto do déficit cognitivo, quanto do quadro de depressão, né? Então, a gente tem a escala de Beck para depressão, que é 10 perguntas lá, né? Então, pode ser feito pela psicóloga do lar ou por qualquer outro profissional. Nós temos os testes de cognição, mas para a gente ter um parâmetro de comparação, né? Mas eu acho que o que a professora Fernanda trouxe também na fala dela, que é muito importante, e aí eu falo um pouco como enfermeira, né? Como eu já apontei, o isolamento é sempre uma situação de estresse, é uma situação de muita restrição, especialmente aos pacientes idosos. Então, eu acho que, assim, a equipe precisa, de alguma forma, vestir a camisa de vamos estimular a nossa idosa, né?
realmente, gente, quando a gente olha nos documentos enviados por vocês, o quadro de dependência dela, né, é assustador para alguém com 68 anos. Ela praticamente não consegue fazer nada sozinha, a não ser escovar o dente e se alimentar, né? Quer dizer, em verdade, a imagem da pessoa com o andador não é uma imagem compatível com esse nível de dependência, né? Então, eu acho que também nós temos que trabalhar um processo com a equipe que é muito, eu diria, difícil, que é o fato, assim, tem história de queda, vem com um diagnóstico de labirintite, mas o professor Cabreira já nos lembrou, labirintite não é uma doença crônica, labirintite é um quadro agudo que se trata e o esperado é que a sintomatologia se encerre, né? Então, se ainda há algum teste de equilíbrio que ela deixa a desejar, e aí a fisioterapia pode nos ajudar com isso, temos que intervir nisso, com mais exercício de força, com mais exercício de equilíbrio, mas a gente precisa, tem hora que, eu diria, anular um pouco alguns diagnósticos que rotulam os pacientes idosos e acabam sendo fonte de tanta preocupação da equipe que, não, porque ela tem labirintite, ela teve queda, então nós não podemos deixar ela fazer nada sozinha, né? É claro que ela precisa de supervisão. A gente não vai deixar ela totalmente sozinha, tomando um banho. A gente precisa trabalhar a força com a fisioterapia, fazer o ajuste na medicação, diminuir o quadro depressivo dela e estimulá-la com uma supervisão que lhe dê segurança, tanto para ela quanto para a equipe, né? Porque tudo isso vai somando num fator de estímulo cognitivo bem-estar. Quanto menos dependente ela for, melhor ela vai se sentir no lar, menos depressiva ela vai ficar, e a tendência é que ela vá respondendo positivamente a essas intervenções, né? Agora, se a gente super cuidar e trancar ela numa redoma onde todos nós aqui fazemos tudo por ela, em verdade, o sentimento é que a gente está cuidando, mas para a pessoa, isso é muito difícil. Se sentir dependente, quando na verdade você sabe que você poderia conseguir fazer, talvez, é muito difícil para qualquer pessoa, né? Então, eu queria também trabalhar essa questão com a equipe, que a equipe acreditasse na possibilidade da independência dela dentro do limite de segurança, com supervisão e com essas intervenções em conjunto. Cabreira, você quer comentar alguma coisa nessa? Eu acho que isso vai de encontro ao que o Luiz Felipe colocou no chat também, né? Que ela é dependente, pelo menos ela está se mostrando dependente em muitos outros fatores. E quando a gente olha a Marcha, a gente vê que tem uma boa janela de oportunidade para melhorar essa independência. O Luiz Felipe coloca isso, e eu concordo com ele. Eu acho que ela tem realmente condição de melhorar, de ganhar mais autonomia, ganhar mais independência. E a Maíra coloca uma coisa que eu também acho muito importante, né? Não adianta a gente ir tirando os medicamentos e não propondo alternativas, né? Por exemplo, a clomipramina, que a gente quer diminuir, deixar uma dose bem baixa, ela é um remédio que gera sono. Muitas vezes o indivíduo dorme por conta disso. Você viu que o midazolam, pelo jeito, já tiraram, porque ela não mantém na prescrição. Então, assim, a Maíra até coloca, será que nós não temos outras alternativas para melhorar a depressão e, ao mesmo tempo, dormir? Eu tenho a impressão que, quando a Maíra faz essa pergunta, ela estava pensando no trazodone, que é um antidepressivo que dá sono, na mirtazapina, que é um antidepressivo que também dá sono, tá bem? Para a gente tentar ajustar isso, né? Tentando fugir dos benzodiazepínicos, tentando fugir das drogas Z, né? Que é o zolpidem, né? Porque eles são indutores, eles vão pegar no receptor do benzodiazepínico, né? E tentando fugir dos antihistamínicos também, que a gente usaria até para tontura, mas também que dá muita moleza. Então, só para reforçar isso, que talvez eu colocaria o seguinte, eu manteria a fluoxetina e colocaria o Donarém. Eu acho que eu teria a seguinte indicação,
deixaria clomipramina só, um só, à noite, e aumentaria a fluoxetina para 40 miligramas, tá certo? Porque a fluoxetina ainda poderia atuar na ansiedade e na depressão, tá bem? E depois reavaliar como é que ficariam essas situações. Posso fazer um comentário também, acrescentar um ponto? Então, um outro ponto que eu queria acrescentar é que vale a pena também investigar com a família quais foram os mecanismos de queda, né? Se ela tropeçou, se ela teve uma tontura. Então, o mecanismo de queda é um ponto importante. E um outro aspecto que a gente precisa conhecer, né, é quem era essa paciente, né? Um ponto de partida importante também, quem era ela? Do que ela gostava de fazer? Ela era uma bibliotecária, então provavelmente era uma pessoa que estava ligada à leitura, a atividades cognitivas, né? Então, para que o ambiente também ofereça, né, na medida do possível, possibilidades que também vão estimular esse cognitivo, né? Então pode ser a leitura talvez de um poema, de deixar um poeminha ali para ela, às vezes é um livro que também vai motivar. Então, assim, ter resgates, buscar resgatar quem era essa paciente, para que também esse processo de ajuste, de adaptação, possa ir ao encontro do que eram as afinidades dela, as preferências. E eu vejo, assim, como uma paciente que tem um grande potencial. Né, concordo com o que foi colocado também pela professora Mara, né? Então, uma paciente que a gente acreditando, estimulando, vai poder nos surpreender. Bárbara, eu não sei se vocês, enquanto equipe do lar, querem colocar alguma questão mais que a gente não comentou, tem algo mais que preocupa vocês e que a gente não destacou nessa nossa conversa? Não, acho que atenderam a todos os questionamentos, assim, eu vou passar isso tudo para a equipe, né, para a enfermagem, para as fisioterapeutas, para quem não estiver assistindo a equipe aqui, para a gente poder repensar algumas coisas para ela, que eu achei, nossa, esclareceu bastante coisa, não só para ela, mas às vezes aparecem outros idosos com questões muito próximas, né? E uma coisa assim que eu acabei não colocando é que eu faço o histórico junto com a enfermagem, né? Eu que vou na visita e a gente acabou não colocando. E só teve uma ocasião que ela solicitou, que foi o cigarro, porque ela estava sem fumar enquanto estava com a irmã. Quando ela morava sozinha, ela fumava. E aí ela veio uma vez, falou disso, a gente conversou sobre, convencemos de não fazer uso e passou, não teve mais, mas ela é uma fumante assim de anos. Pelo menos uns 30 anos, essa fumante. E ela só não fumou o pequeno tempo que ela ficou na irmã, porque a irmã não permitia. E depois, só uma vez que ela veio me questionar sobre isso, né, que eu tenho alguns fumantes aqui no lar, né, que mantém, a gente controla, mas mantém, e ela viu. E só teve isso, e eu acabei esquecendo, não colocando nesse histórico, assim, não sei se isso faz uma diferença ou não, né, mas que era uma informação que eu acabei esquecendo. Mas eu acho que tem bastante possibilidade de trabalho, né, da equipe, da família, das meninas. Eu acho que é bem interessante, assim, rever a questão de medicação, para a gente voltar no futuro a poder vê-la numa situação melhor. Olha, eu penso que assim, né, se você dissesse para mim que ela parou de fumar nas vésperas de entrar ao lar, eu diria que esse seria um fator que a gente realmente teria que estar muito atento, né? Se ela teve eu diria assim, um processo gradativo de afastamento do hábito do tabagismo com a irmã, isso pode nos ajudar, mas isso também a gente não pode negar que existe aí um fator que para ela, muito com certeza, isso é para todos os fumantes, era um fator de um certo prazer, de uma certa fonte de uma sensação de prazer, e que ela se vê poupada também aí no lar, né? Então, eu acho que esse é um fator que não dá para a gente exatamente anular e apagar, tá, Bárbara? Porque quando a irmã fala, não, eu não deixava ela não fumar, mas, assim, até que ponto hoje ela ainda não tem um certo vínculo
com esse hábito, né? Que na verdade não é só um hábito, né? Vou usar um termo aqui que é uma drogadição que a gente fala, né? Que traz sim uma sensação de prazer, que ajuda às vezes a pessoa a superar algumas situações de estresse a partir do relaxamento e do prazer que ele traz, para quem faz uso de longa data, como você relata que é o caso, né? Então eu acho que assim, o lar tem os seus procedimentos, acho que está correto de qualquer forma, em alguns aspectos, mas a equipe não pode se esquecer disso, né? Que isso, a supressão deste hábito também pode ser uma fonte de um certo desprazer, eu diria assim, tá? Dependendo, claro, de há quanto tempo ela está sem o cigarro, como isso já foi trabalhado na cabeça dela e na vida dela, né? Cabreira, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Não? Não? Ok. Então, eu queria também, Bárbara, comentar com vocês, a equipe tem algumas pessoas que participam com a gente, né, que reforçaram muito isso, né, que nos chamou a atenção esse aspecto que a Fernanda colocou. Ela era uma bibliotecária, ela é uma pessoa que teve um curso superior, né, quer dizer, é uma idosa que tem aí já um nível de alguma forma diferenciado, e a gente tem que considerar isso, né? Ela era totalmente independente há um ano atrás e agora ela está totalmente independente dentro de uma instituição, sem nenhuma atividade vinculada aos prazeres que ela tinha fora, né? Então, eu acho que são aspectos importantes da gente lembrar. Lá no histórico, em algum lugar rapidamente, tem uma questão de uma presença de uma dor. A gente sabe que em pessoas com quadros depressivos e pós-AVC podem ocorrer quadros de dores, eu diria, meio, né, não frequentes, não claramente com um quadro muito evidente, mas é uma coisa também que a equipe valeria a pena observar, né? A gente não pode esquecer que a gente está diante de uma idosa que teve uma fratura de fêmur recente, teve 2 quedas, uma fratura de fêmur, teve um AVC, o AVC às vezes provoca sensações dolorosas crônicas em algumas terminações. Então, eu acho que não que a gente precise necessariamente entrar já com uma medicação, mas eu acho que é um aspecto que a equipe precisa observar, porque eu sempre brinco como alguém que estudou um pouco sobre dor, pior do que uma dor que não existe e que recebeu uma medicação leve, é uma dor que existe e que ninguém tenta controlar, né? Mas a gente só vai ter clareza disso na medida em que a gente avaliar essa queixa, que a gente observar se a queixa vem associada a algum impacto nas atividades que ela tenta desenvolver, para daí avaliar, será que um analgésico, pelo menos em alguns momentos de movimentação, se a queixa realmente existe e é permanente, não poderia também nos ajudar? Tá? E agora que eu falei da medicação, eu queria colocar aqui, professor Cabreira, o Luiz Felipe colocou uma dúvida lá sobre a medicação da betaistina, né, o nome comercial aí. Você comentou rapidamente no início, mas você quer retomar um pouquinho sobre isso? Eu acho que esse comentário do Luiz Felipe é muito importante, né? Você vê que um dos nossos problemas para idosos e para mais idosos institucionalizados é a polifarmácia, né? E a polifarmácia, a gente também já batendo bastante nessa tecla, um medicamento sozinho pode ser que ele não faça tanto grandes efeitos colaterais, mas ele somado a outros, ele tem uma interação medicamentosa e uma somatória de efeitos que pode atrapalhar. A betaistina é um medicamento que vai funcionar como um sedativo do sistema labiríntico, né? A gente usa como sintomático para zumbido, para tontura, mas como a causa da tontura não é uma causa constante, ela não tem muito sentido você manter isso constante. O grande problema é que você adquire um estado de equilíbrio com o medicamento e quando você vai retirar, você sente um pouco de diferença. Mas não se justifica. Para um indivíduo idoso, não se justifica a utilização de um medicamento que não esteja claramente a vantagem que ele está trazendo. Então, eu acho como ela está
Numa instituição que daria para fazer um contato mais direto, eu tiraria, sim, a betaestina, tá bem? No consultório, muitas vezes eu ponho um dia sim, um dia não, até o indivíduo se acostumar, depois, na hora que eu vejo, eu estou tirando, tá certo? Mas eu tiraria sim. Nós não podemos deixar um medicamento só por via das dúvidas, tá certo? Medicamento é um negócio que atrapalha muito e não se justifica manter o medicamento se a gente não tem clareza do benefício que ele está trazendo. Bom, uma coisa que eu queria também comentar, só um detalhe pequeno, mas que me chamou a atenção, me deu um sinalzinho de alerta, quando a Bárbara falou em relação ao cigarro. Né? A fala que me deu um alerta foi: a irmã não permitia que ela fumasse. Né? Então, assim, nesse contexto, quando eu falo desse resgate de quem ela era no passado, quem ela era nesse passado mais recente, para a gente avaliar também o quanto na casa da irmã ela tinha uma independência e ela tinha uma autonomia, né? Porque não permitia que ela fumasse. Mas por que ela não dava um jeito? Por que ela não ia comprar o cigarro dela? Por que ela não, né, infligia as regras? Né? Ou será que ela já não tinha mais autonomia porque foi retirada? Né? Será que ela auxiliava nos afazeres ou também ela não tinha uma função nessa casa? Né? Então, tudo isso, o quanto ela era mais ou menos ativa dentro do ambiente familiar, também é algo que vai influenciar nessa evolução do quadro dela, né? Em relação à autonomia e independência. Só esse alerta que, para mim, foi um ponto que me chamou a atenção. Obrigada, professora Fernanda. Então, acho que talvez o resumo de tudo isso, né, é assim: vamos fazer um ajuste aí nessas medicações, vamos investir bastante na força muscular dela, na possibilidade física dela de resgatar várias atividades de autocuidado e, quem sabe, algumas atividades produtivas que eu sei que aí no lar vocês muitas vezes possibilitam aos idosos participar, né? Eu acho que esse conjunto de atividades, com certeza, vai melhorar o quadro depressivo e aí sim, gradativamente, a gente vai poder fazer um processo de avaliação e acompanhamento do quadro cognitivo, porque daí a gente vai saber que o bem-estar químico e mental está restabelecido e aí a gente vai tentar avaliar melhor o que é esses períodos de confusão, eles realmente têm se mantido, ou a gente conseguiu estabilizar também essa possível perda cognitiva que ela está apresentando com essas intervenções simples, né? Com essas intervenções, assim que eu diria, simples, mas eficazes, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, como as instituições de longa permanência possuem, tá? Então, eu acho que aí sim, depois dessa intervenção, seria até bacana, assim, em um outro caso, que vocês estivessem aqui com a gente, vocês trouxessem notícia dela para nós, né? Melhorou? Como que ela tá? Perdão, gente. Passou um pequeno jato aqui próximo de mim agora. E aí a gente vai poder reavaliar novamente a questão cognitiva e os possíveis impactos dessa demência que parece querer se mostrar, mas que eu acho que a gente tem mecanismos aí de acompanhar e talvez garantir uma funcionalidade por muito tempo, tá bem? Eu queria agora fazer um estímulo especial. Eu sei que estão aqui com a gente alguns dos nossos alunos. Muito obrigada pela presença. Quero agradecer a presença da Aline, da Caritas, e de outros colegas profissionais que talvez estejam aqui que eu não consegui identificar. Eu quero dizer que essa discussão de caso, né, ocorre mensalmente. Tá? Nós vamos aí estimular, se o lar quiser continuar apresentando alguns casos para nós aí, ou as outras instituições de longa permanência também. Eu fico muito feliz com a presença da Caritas entre nós. Se a Caritas também quiser partilhar conosco aí algum dos grandes desafios que vocês vivem hoje na assistência aos idosos mais vulneráveis da nossa cidade, vocês têm o meu contato, podem conversar conosco, tá? E nós vamos, assim, gradativamente ampliando e diversificando os casos que a gente vai discutir aqui nas nossas discussões mensais, tá? Então, só para lembrar, para que vocês possam colocar também na agenda de vocês, a nossa próxima discussão de caso
será dia 23 de abril. A gente começa sempre em torno das 2h15, porque existe sempre a necessidade de um ajuste técnico, como vocês viram hoje aqui, tá? E o importante, para as instituições que queiram participar conosco, não só participando, assistindo, mas também apresentando os seus casos aqui conosco, é que precisam fazer um contato comigo, no mínimo uma semana, uns 10 dias antes, tá? Então, como a discussão de caso será no dia 23, o ideal é que as instituições interessadas em apresentar o caso me procurem no máximo até ali pelo dia 13, para que a gente possa se preparar com tranquilidade e fazer uma discussão de caso com muita qualidade, tá? Eu quero de novo agradecer a Bárbara. Eu sei que para as assistentes sociais, às vezes elas falam assim, como é que eu que vou falar dessas coisas de fisioterapia, de enfermagem, de medicina, né, Bárbara? Esses exames de nome comprido aí que existe. Mas assim, olha, para nós é um prazer, porque a gente acredita na multidisciplinaridade e eu acho que assistentes sociais têm muito a nos ensinar também. Bárbara, você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer que eu elucidou bastante informação, bastante coisa para a gente repensar. É que devido assim à pandemia, a gente percebeu realmente que o trabalho ele ficou um pouco mais árduo, né, por conta da gente não poder ter tanta participação das famílias, por ter esse isolamento social para eles foi muito sentido. E está sendo, porque a gente fica fecha a cidade, abre a cidade, e a gente sabe que isso é necessário, mas que a gente percebe essa falta de aproximação, né? Que os vínculos ele existe com a família mesmo, com a pessoa aqui, mas eles acabam não sendo tão estreitos, e a gente tem percebido isso. E também algumas atividades que a gente tinha aqui, a gente não está tendo mais, por conta da pandemia, não poder entrar. Então, a gente tinha um movimento no lar diferenciado, e agora não. Quem os idosos vê são os técnicos, as enfermeiras, assistente social, psicóloga, as moças da limpeza, e só. E eu acho que isso também prejudicou um pouco essa questão da gente poder pensar e repensar novas formas de lidar. Fora que a gente precisa atender tudo a toque de caixa, né? Tudo é para ontem, nada dá tempo de repensar, da gente amadurecer. Então, acho que isso prejudicou um pouco os atendimentos, de uma forma geral. Mas aos poucos a gente está tentando retomar, né? Acho que o grupo dá abertura para retomar muito bem isso. Eu acho que repensar isso, eu consigo fazer uma reunião com a equipe, passar essas informações para a gente repensar, a gente fazer um plano adequado, ter um plano terapêutico para ela, né? Não só para ela, mas para os outros também, que daí a gente começou com esse, mas eu acho que assim é muito muito válido o que a gente está fazendo e que vai dar frutos. Tenho fé que vai dar frutos. Bárbara, muito, muito obrigado mesmo. A gente compreende, a gente sabe que, como muitos serviços, os serviços de instituições de longa permanência sofreram um impacto considerável na sua rotina desde o início da pandemia, né? Mas é um passo após outro passo, um dia após outro dia, a gente precisa ver o que está dando certo e persistir, né? A gente sabe que há dificuldades, com certeza a gente percebe na história que a família é vinculada à idosa, o contexto da pandemia dificulta a aproximação, mas a gente tem que fazer o possível, né? Eu tenho certeza que vocês também estão aí usando estratégias dos famosos telefones celulares, dos tablets, o que é possível para manter o vínculo afetivo e social desses idosos, né? Mas é um desafio a cada dia. Nós que estamos aqui tentando ajudá-los, né? Queremos dizer para vocês, força, tá bem? Força, cada ação a mais pode ter um impacto ótimo e ela é importante. A gente não vai conseguir mudar todo o contexto rapidamente, mas passo a passo as coisas vão se normalizando e ficando melhor para todos nós, tá bem? Tá? Fernanda, eu queria te passar a palavra para você só rapidamente. Tem uma última pergunta ali, daí a gente encerra, tá bom? Até que ponto a dependência de uma determinada medicação pode trazer também uma demora na eficácia do tratamento fisioterápico? Então, eu acho que talvez seja interessante mesmo a gente discutir isso, né? Até que ponto medicação impacta no cuidado e na assistência de outros profissionais da área da saúde. Só para a gente fechar o caso com essa reflexão, Fernanda.
Sim, com certeza. A gente pode começar um efeito colateral, né, básico, por exemplo, uma sonolência. Se a gente está diante de uma medicação que tem como efeito colateral uma sonolência, o paciente ele já não vai ter mais a mesma disposição para realizar exercícios, né? Se afeta o equilíbrio dele, ele não vai se sentir seguro em posições mais desafiadoras, então a gente vai ter que trabalhar com uma terapia, né, mais sentado, mais no leito. Então, os efeitos das medicações, né, eles são muito importantes, a polifarmácia também, e pode ser um fator limitador para a evolução desse paciente, né, com certeza, porque muitas vezes a gente está no processo de evolução, num dia que ele está mais sonolento, a gente já não evolui tão bem, e enfim, né, vai havendo essa somatória. Ok, então eu queria, assim, finalizar nossa discussão de caso hoje. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Em abril, ali pelo dia 10, 13, a gente já começa os contatos e já começa a divulgar o horário, mas vocês já guardem aí essa mensagem. O endereço de entrada é sempre o mesmo e nós vamos ser fiéis ao horário. No próximo mês, dia 23 de abril, às 14h15, a gente está aqui para começar mais uma discussão de caso. Muito obrigada, Bárbara, muito obrigada a toda a equipe do Lar pela preparação, por tudo. Obrigada.